orar, pedir a Deus que venha nos abençoar, que venha dirigir o que nós vamos aprender aqui nesse dia. O presbítero Ney nos leva a Deus em oração. Soberano Deus e Pai querido amado, mais uma vez estamos na Tua presença, Senhor, nesta noite aqui reunidos. Venha nos dar entendimento, Senhor, da Tua palavra. Queremos, Pai, sair daqui sem dúvida, Senhor. Que seja o Teu Espírito Santo, Pai amado, que esteja, Pai, orientando a cada palavra, Senhor. Que venha, Senhor, usar o nosso professor nessa noite, Senhor. Que cada um, Pai querido amado, possa sair, Senhor, cheio da Tua graça, Pai. Levamos, Senhor amado, nossos pensamentos em Ti, Senhor. Venha, Senhor querido amado, também, Pai, tocar em nossas mentes, Pai. Abra nossas mentes que nós podemos, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor. Assim também nos dando conforto, Senhor, nessa noite. Teu Espírito Santo. Amém. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Não sei se todos entregaram a prova. Não. Falta eu. Todos, tá? Falta eu. Domingo nós temos a nossa Santa Ceia, tá? Aí pode trazer na Santa Ceia, só que daí a Santa Ceia tem que ser sem falta, de vez de fechar. Eu fechei o primeiro em teologia, estou fechando o segundo a martiologia, a segundo antropologia, que eu estou recebendo provas ainda estou fechando aquelas ali para a gente poder entregar. Aí eu já quero fechar os boletins de vocês, já deixar pronto os boletins já com as duas primeiras notas e depois da angelologia que eu estou fechando junto com a outra congregação. Então, a partir de agora a gente vai fazer assim as provas, vamos ficar todo com a Patrícia, a Patrícia vai cuidar das provas. Então, no dia da prova, a gente vai fazer, de chegar um pouquinho mais cedo aqui, a gente vai fazer aqui em aula, fica melhor, porque daí o pessoal faz e traz, porque senão extravia muito. Aleluia. Extravia a prova e aí acaba a gente atrasando a nota uns dos outros, né? Porque uns atrasam, um bota fora. Lá na outra congregação, os irmãos perderam, teve um que trouxe, eu acho que enrolado no bolso. Então, é difícil. Então, assim fica melhor. A gente faz aqui dentro. Se tiver dúvida, a gente faz. Eu tenho certeza que até vai ser melhor na questão das notas. Eu sei que melhora um pouquinho, né? Então, a gente faz. Vai rolar melhor, viu? Tenho certeza. Com relação ao livro passado, alguém ficou com alguma dúvida para que a gente possa esclarecer antes de passar para esse outro? Sobre angelologia, alguma coisa que ficou em dúvida, ficou no ar, uma coisa assim, poxa, eu queria saber mais ou menos isso aqui, para ver se a gente consegue sanar antes de passar para esse aqui, porque esse aqui vai ser a continuação daquele livro que a gente estudou a última agora, a angelologia, né? A martiologia, o estudo do pecado, né? A gente vai estudar como se forma o pecado, onde se formou o pecado, como começou. Então nós já estudamos angelologia, já temos uma ideia de como começou, né? Então aqui vai ficar mais fácil. Por isso que eu atropelei e passei a angelologia na frente, para que a gente possa entender agora a martiologia, que é o estudo do pecado. Dúvidas? Beleza? Vamos passar então para esse aí? Vamos direto lá na página 15, então. Oi? Não sei nada. Da prova? Não, a prova não sei se teve prova, não, porque eu não vi a outra aula. Tu não estava na última. Eu te dou depois a prova. Tá. Do que tu leu no livro? Tem alguma coisa que tu ficou em dúvida dali? No último capítulo a gente só deu uma. A gente fez os últimos dois, né? Então a gente deu uma pincelada mais ou menos por cima para falar a respeito dos anjos, dos tipos de anjos, né? A classificação dos anjos. Aí nós falamos sobre anjos, arcanjos, querubins e serafins, explicando cada um deles quem são esses anjos, né? Começando pelos anjos, que são a primeira classe de anjos, que são aqueles que são mensageiros de Cristo, né? Mensageiros de Deus, né? Que trazem a mensagem de Deus, então esses são os anjos. Depois nós temos os arcanjos, que são os supervisores dos anjos, né? Por isso a palavra arca significa superior, supervisor, superior ou príncipe. Essa palavra ela deriva por um monte de adjetivos e um deles é príncipe ou supervisor, superior, aquele que está um pouco acima de outro. Então o arque, ele era um príncipe, né? Um arcanjo, era um anjo príncipe que está acima do anjo, né? Dentro da hierarquia angelical, ele está um degrau acima do anjo. E alguns
Uns diziam que arcanjo só havia dois, né? O Miguel e o próprio Lúcifer. Aí mais adiante se viu que Deus não teria criado somente dois arcanjos, porque a Bíblia fala em mais arcanjos, né? Mas ela dá nome a dois, chamando o próprio Satanás de um arcanjo, e da mesma sorte que ele chama Satanás de arcanjo, a Bíblia trata também Satanás como um querubim. É um querubim ungido, um querubim que se assentava entre os braseiros diante do trono de Deus, né? Aquele que andava sobre os braseiros, não sentava, mas andava sobre os braseiros diante do trono de Deus. Esse era o querubim que Deus tinha ele junto dele. Então a Bíblia trata ele também como arcanjo, quando Jesus disse que o próprio Satanás ele é o príncipe desse mundo. Sendo príncipe, ele é um arque, né? Porque Jesus disse ele é um príncipe, ele é um arque. Sendo um anjo, então ele é um arcanjo, né? Então a palavra que se usa para falar sobre Satanás. Então Satanás poderia ser um arcanjo ou o próprio querubim. E Jesus Cristo também era considerado como um querubim, né? Antes mesmo de ser considerado como filho de Deus, ele também foi chamado de estrela d'alva, estrela da manhã, né? A estrela de luz, o todo iluminado, né? Que até o título Lúcifer, que a gente dá hoje ao diabo, eu acho que é um título errado, isso é um pensamento meu, né, que é um título errado, porque Lúcifer, a palavra Lúcifer significa detentor de toda a luz, ou aquele que detém a luz, e para nós quem detém a luz é Cristo, não existe outro, né? Então a palavra grega para Lúcifer, ela está totalmente equivocada, sendo ela para Satanás. Para mim ele é o príncipe das trevas e não da luz. Então da luz, detentor de toda a luz, é aquele que a Igreja Universal fez durante algum tempo, né? Venha receber a bênção do Pai das Luzes. O Pai das Luzes é Jesus Cristo, então não existe outro Pai das Luzes, né? Eles só não botaram na frente, venha receber a bênção de Lúcifer, porque senão ninguém entrava na igreja. Mas era mais ou menos isso, né? Então, o detentor de toda a luz é Cristo. E depois tem os serafins, né? Que a Bíblia fala dos serafins, que são os seres diferenciados, né? Que estão também diante do trono de Deus, assistem diante do trono de Deus, aqueles que na visão de Isaías ele viu aqueles serafins com duas asas fechando o seu rosto, com duas tapando o seu corpo, com duas voando, ele viu os seres com 6 asas, chegou a ver um deles com 4 faces diferentes, uma face de um boi, a face de um homem, a face de uma águia e de um boi, o homem, a águia, tem mais um outro, o leão. É o leão. Então ele dá explicação, né, que ali tem várias visões sobre esse serafim com as 4 faces, né, que nessa visão depois mais tarde os estudiosos viram através dos serafins que esse serafim com as 4 faces, na revelação de Ezequiel, não foi de Isaías, de Ezequiel, que é a visão de Ezequiel, que foi esse serafim com as 4 faces, ele viu um anjo que tinha 4 caras, uma cara virada para cá, uma para cá, uma para cá e uma para trás. Uma cara era de um leão, a outra era de um boi, a outra de um homem e a outra, de novo, da águia. Então depois, mais tarde, foi se descobrir que isso era uma analogia, era uma visão que ele teve do que seria no futuro os evangelhos, né? Os evangelistas que revelariam Jesus Cristo. Então um revelaria Jesus Cristo como o homem, né? Que é a face do homem que ele viu, o outro revelaria ele como algo vindo de cima, algo divino, algo vindo dos céus, a águia, o outro como sacrifício, seria o sacrifício, aquele que viria como sacrifício, que era o touro, o próprio touro, e o último que veria também ele como leão da tribo de Judá, e narraria durante todo o seu evangelho Jesus Cristo como sendo o leão da tribo de Judá. E depois nós vamos ver que o evangelho de Mateus traz essa visão de Jesus de uma forma, Marcos traz de outra, Lucas traz de outra e João traz completamente diferente, trazendo já uma visão do Deus que vem de cima, né? O Jesus Cristo, o Filho de Deus que vem de cima. Então aquela visão foi exatamente isso. Então deu a classificação desses anjos e depois falando da classificação que existe também dos demônios, né? Aqueles demônios que foram aprisionados e aqueles que foram os anjos decaídos e os próprios demônios, a classificação que eles existem, né? Os demônios
que existem ainda na terra, e aqueles que pediram perdão, mas não foram ouvidos, né? Porque Deus não perdoou esses anjos. Deus não perdoou esses anjos, e não perdoando esses anjos, eles foram presos em cadeias até o dia que serão soltos. Isso será durante o milênio, né? Então, aí nós temos já a escatologia bíblica, que nós iremos ver lá no livro de escatologia. Então, para nós entrar agora nesse, vai falar... Deixa eu interromper um pouquinho, professor. Eu acho muito interessante quem não leu o último capítulo do livro antigo, que nós lemos, é muito interessante para a igreja. Ali fala, aqui tu fala o cuidado que devemos ter, e fala sobre os cuidados quando se lida com o anjo. Vai falar aqui aquele negócio assim, o anjo está vindo com a bandeja na mão, a chave ele está te entregando. Isso é muito bom para a igreja, para não ser enganado. Isso acontece muito dentro das igrejas. É uma forma que às vezes é algo que o inimigo está vindo e está aplaudindo, né? E está aceitando às vezes algo que não tem. Quantos aqui chegaram a ler o último capítulo? O capítulo 10. Assim, só para a gente ler rapidinho aqui antes de passar para o outro, porque essa outra vai ser exatamente o início, vai ser exatamente sobre o começo da angelologia, tá? Então diz assim, é natural que o estudo da doutrina dos anjos seja fascinante. Não só o estudo, mas o tema em si mesmo é cativante, porque abrange uma área a qual o povo quase em geral é muito afeto, que é a mística, né? Todo mundo gosta desse negócio de misticismo, essa coisa assim. A mística não quer dizer somente o misticismo no sentido lá da Umbanda. O misticismo significa essa coisa mística, essa coisa que nós não vemos, essa coisa que, por exemplo, acontece no mundo espiritual. Isso é o misticismo, né? Então, muita gente tem isso aí de, por exemplo, olhar para essas coisas e se fascinar por alguém que prevê o futuro, por alguém que fala alguma coisa. Quer ver? Chega numa igreja onde tem alguém que diz assim, poxa, aqui tem um pregador da palavra de Deus, o homem prega muito. E diz assim, na igreja do lado está um cara que revela até o CPF do cara. Pode contar que o culto naquela igreja onde tem aquele homem que revela até o CPF, o RG do cara, vai estar lotada. Porque as pessoas querem saber. Elas têm sede de conhecer o futuro, todos nós temos. Quem não gostaria de saber o que vai acontecer consigo amanhã? Quem não gostaria? Se tu soubesse, né? Soubesse que amanhã tu ia ser demitido, já nem ia no serviço, nem quando você ia botar um atestado. Pastor, por isso que muitos cristãos seguem até o nosso. Exato, porque tem pessoas que às vezes se convertem e não conseguem largar aquela última página lá da Zelora, que antigamente era na última página, né? Zora e Onara, todo dia olhando a Zora e Onara. E ela só pegava aqueles papelzinhos, embaralhava, e hoje botava o mesmo papelzinho do peixe de ontem e botava para a parte de hoje, né? E as pessoas se iludiam com isso, né? Então assim, eis alguns conselhos práticos e úteis, então, a todo cristão quanto a este assunto. Pode acontecer um correio cristão começar a praticar a famosa angelolatria. Tudo que termina em latria, né? Idolatria, essas coisas, não é bom. Isso Deus não se agrada desse tipo de coisa. Então, quando nós começamos a adorar anjos, nós estamos cometendo uma angelolatria. Que a angelolatria ela tem se tornado evidente em nossos dias. Infelizmente, até em muitos altares podemos observar sua influência. Pregadores desavisados e que na maioria das vezes nunca se detiveram em um estudo pormenorizado das Escrituras, como o que eu proposto nesse curso. São responsáveis até mesmo por heresias quanto à função e atuação de anjos. Né? Quer dizer, eles falam coisas que os anjos praticam, e quando nós falamos uma coisa que não é bíblica, nós acabamos cometendo uma heresia. Então, essa heresia, normalmente ela é causada justamente, passa, meu querido, normalmente ela é causada por alguém que conhece a palavra, que está estudando. Aí o que a pessoa faz? A pessoa simplesmente vai lá, lê uma parte da palavra
e decide que aquilo dali vai ser do jeito dela. E aí ela compõe a outra parte que não tem na Bíblia. Isso é uma heresia. Ela pegou uma parte que é verdade e misturou do jeito dela, né? Botou no liquidificador, preparou e fez uma salada de fruta. Então essa angelolatria, ela acontece exatamente dessa forma. Por quê? A angelolatria é um culto, a idolatria a anjos. Tal prática não é coisa recente, mas desde os primórdios ela já preocupava a liderança da igreja, a ponto do apóstolo Paulo advertir a igreja lá em Colossos, na carta que ele escreveu à igreja de Colossos, em Colossenses 2,18, ele diz: a não se deixar dominar por ninguém, nem por culto a anjos. Olha só, que naquela época já faziam isso. E hoje nós vemos em determinadas igrejas assim: irmão, tem um anjo aí do teu lado, tem um anjo entregando uma chave. Poxa, anjo entregando chave, gente, já pensou? Né? Se ele fosse o cara da GM, o cara ficaria faceiro, né? Ele ia entregar uma chave aqui hoje. Mas anjo entregando chave, anjo trocando rim, anjo trocando sangue de pessoas, anjo trocando veia de coração, anjo trocando... Poxa, anjo não está aí para isso. Como a gente leu no começo, o anjo é um mensageiro de Deus. O mensageiro, o anjo não é doutor, anjo não é psicólogo, anjo não é cirurgião, ele é mensageiro. A palavra anjo significa mensageiro. Então, mensageiro, ele traz mensagem da parte de Deus. Nunca ele veio para fazer serviço. Anjo não é serviçal, ele é mensageiro. E no momento que nós aceitamos que um anjo vem e troca o sangue de alguém, nós simplesmente excluímos a cura divina que Deus tem. Porque Deus pode curar qualquer um sem precisar de um anjo. Deus não precisa de um anjo para nos curar, para trocar um sangue. Aquela parte lá que diz, até num louvor, que Jacó segurou o anjo, até o anjo dar a benção, lutou com o anjo. Ali nós falamos, como a gente leu no começo lá em teologia, quando a gente começou a falar um estudo sobre Deus, o próprio Deus personificado em um anjo, né, ele veio conversar com Jacó. E Jacó, vendo que era o próprio Deus personificado, ele lutou com o anjo querendo a bênção, ele não queria deixar o anjo subir. A luta dele não era lutar assim de soco com o anjo, ele não saiu no soco com o anjo, dando soco no anjo, hoje o anjo se botando, ele dando soco na boca do anjo, não, nada. Ele se agarrou, a luta dele foi para não deixar o anjo ir embora. O anjo queria ir embora e não dizer: eu não vou te deixar sair, enquanto tu não me abençoar. Ele sabia que era Deus, enquanto tu não me abençoar, eu não te largo. Ele se agarrou, o anjo, para poder sair, teve que ferir a coxa dele. Aí tem toda uma história também, bem diferente, que a gente diz, se fala muito nessa questão de, por exemplo, por que o anjo fez aquilo, por que o próprio Deus feriu a coxa dele, né? E se a gente fazer um estudo bem aprofundado, vocês vão ver que ele estava indo ao encontro de quem? Do irmão. Do irmão E o que dele. o irmão queria fazer com ele? Matar. Não, só mensagem. Anjo vem trazer mensagem da parte de Deus. Miguel estava contendendo com o diabo nos lugares celestiais, não na terra com o homem. Ele não guerreia com o homem. Tem aquela passagem de Eliseu também, que o cara lá estava cego, o discípulo dele, né? Mas ele não estava, ele estava tendo visão. Sim, daí só teve uma visão, mas Exatamente. não houve nada de guerra. Exatamente. Mas, tipo, mostrou, ó, tem mais. Um exército maior estava do lado deles, né? Sim. Um exército de Mas anjos. não houve nenhuma luta. Só, Então, mas era aquela coisa. tipo, protege, sim, quando nós- Deus dá ordem. Nós falamos naquele dia o que acontece. No mundo espiritual, ele guerreia contra os próprios espíritos, no caso, os outros anjos, né, que são demônios, vamos dizer assim. Quando a Bíblia diz assim, ó, que os anjos do Senhor, que vocês não estavam, acho, na aula passada, ele diz assim: quando os anjos do Senhor acampam ao redor, ao nosso redor, significa assim: aqui estamos nós, ao redor dessa mesa. Quem está aqui, ó, aqui eu estou ao redor da mesa. Pastor João, se começar a caminhar comigo aqui do lado de fora, ele está ao derredor, porque ao redor da mesa estou eu. Ele está ao derredor da mesa. Ele está depois de mim. Então, eu estou ao redor, ele está ao derredor da mesa. Aí a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem os livros. Já ele diz assim: Satanás, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando aquele que possa tragar.
Aí quando é que ele consegue fazer isso? Porque os anjos estão aqui, guerreando para não deixar Satanás nunca tocar na tua vida. Guerreando contra Satanás, não contra ti. Não, sim. Né? Aí ele está guerreando. Mas os anjos vão acampar ao redor daqueles que temem a Deus. Sim, é isso que eu perguntei. Tipo, Exato. Quantos... Quando tu deixou de temer a Deus, é a famosa brecha que quem que perguntou aqui na semana É isso passada. que eu perguntei, se eles guerreiam contra os demônios. Exato, contra os demônios. Não, eu estou respondendo a pergunta de acordo com o que tu falou. É exatamente isso. Eu estou concordando com o que tu falou, que a guerra deles é no mundo espiritual. Entendeu? No E a mundo briga espiritual. o Ney falou já é pessoal. O que o Ney falou é a personificação do Deus que aconteceu ali naquele momento, mas que Jacó segurou aquele anjo personificado e não queria deixar sair, ele queria ser abençoado. E essa história, depois, mais tarde, isso aí estudiosos chegaram à conclusão que, por exemplo, um judeu, ou um hebreu da época, ele não podia tocar em alguém que fosse manco, ele não podia de jeito nenhum atacar alguém que fosse manco, isso era covardia, de matar alguém manco. Matar alguém que tivesse deficiência, matar alguém que fosse problemático, não podia. Isso era a lei do próprio hebreu, não podia fazer esse tipo de coisa. E aí quando Jacó se apresenta para Esaú, ele está manco, ele já não está mais com a perna boa, ele está com o nervo cortado. Aí o seu irmão vem e não pode matar ele, né? Mas o coração ali naquele momento é aplacado, sei lá. Vai saber o que acontece? Um culto assim na internet, aí o cara falava muito em anjo. Eu achei meio estranho, tipo, não falava muito o nome de Jesus. E aí acontece, mas acontece muito, tu pode ver nas igrejas. E aconteciam alguns negócios. Pode ver nas igrejas tem muito disso. Tu fala assim, Jesus está aqui, meu irmão, Jesus está aqui no nosso meio. A igreja recebe normal. Começa a falar que tem anjo, você começou a ver anjo aqui dentro, começou a ver anjo, Jesus amado, a igreja pula que nem pipoca, é como botar pipoca no azeite quente, vai pular por quê? Porque as pessoas têm esse desejo de ver o sobrenatural, só que ela entende o anjo como sobrenatural e Jesus não, né? E Jesus está na mesmo patamar dos anjos, na questão sobrenatural, né? Como Então, nós... pastor, deixa eu testemunhar uma coisa, nós fomos uma vez no monte. Não, é rápido. Eu vou de lá no Itacomi. Aí passamos uma madrugada abençoada. Abençoada, desce, deu, volta lá. Tava nossos amigos lá que agora estão lá em Orlando. Aí estamos descendo assim, Aí estamos descendo, tem uma pessoa que está descendo assim e diz assim, só faltou uma coisa. Daí o pastor Giovanni, até aquele lá de Novo, aí disse, mas o que, meu irmão? Aí disse, não, eu queria tanto ver um anjo. Tudo que recebeu, tudo que não foi suficiente, né? Mas ela queria ter a visão de um ser, né, sobrenatural para poder estar satisfeito. Aqui o que diz aqui, no capítulo 1 diz exatamente isso, Cristo acima de tudo. Né? Eu tenho até a impressão que eu vejo Cristo acima de tudo aqui. Lastimavelmente, somos obrigados a admitir que em muitos lugares Cristo já não ocupa mais o centro da adoração. O seu trono hoje é destinado a anjos. Simplesmente o povo não quer saber de Jesus. Alguém anuncia que Jesus está presente na reunião, que eu acabei de falar. Abominavelmente a congregação balbucia um amenzinho. Mas para frustrar aquele que tem a palavra, por vezes ele é obrigado a repetir 2, 3 vezes ou mais a mesma frase para que o povo desperte e diga, sim, está, né? Jesus está aqui no nosso meio. Entretanto, basta um animado pregador assumir o altar e com voz rouca anunciar que um anjo está descendo aqui, ou ali, ou acolá e pronto. O Pentecoste acontece. Então, isso é comum de ver. Começa a falar até em língua. Alguém de alguma fora na igreja, né? Mas a pessoa diz que incorpora o anjo. Nós vimos nas aulas passadas, né? Um anjo mesmo, ele não perdeu o seu corpo E o problema original. é que os que estavam ao redor estavam admirando. Para ver essa coisa assim, o que a gente diz?
quando a gente estuda, a gente não cai nesse engodo de Satanás. Por exemplo, assim, um anjo, os anjos, eles não perderam o seu corpo original. Eles têm o seu corpo original. Então, se eles têm um corpo glorificado, como é que eles vão entrar dentro de outro corpo? Pois é, e eles não se materializam o corpo humano, né? Não, esse materialismo do próprio corpo dele. É. Não, e detalhe, é igreja evangélica. Pergunte. Falta ali. Não quer dizer ser Ó, a Alessandra está perguntando. Meio que mudando de assunto, tem uma pergunta que eu assim. O diabo ele não pode estar em todos os lugares, né? Ainda bem. Então, tipo, ele for animando, tipo, os demônios e tal, fazer as coisas, aonde é que ele tá esse tempo todo? Ele fica no inferno? Onde é que ele tá? Olha, eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber onde é que ele está agora. Tem como saber? Mas eu vou te dizer, eu acho que ele anda conforme disse lá no livro de Jó. Ele anda rodeando e passeando pela terra, porque nem casa ele tem mais. Jesus tomou a chave da casa dele. Diz que Jesus tomou a chave da casa dele, a chave que era do inferno, Jesus tomou. Né? Então, se Jesus tomou a chave do inferno, ele não tem nem casa mais, ele anda só rodeando pela terra. Não dá para saber onde é que ele está parado hoje. Por isso que ele quer destruir os lares. Daí o problema. Deve estar cansado, não tem o que fazer, né? Pergunta, né? E também assim, ó, o anticristo que vai vir, ele vai ser o próprio demônio ou vai ser outro personagem? Não, aí o anticristo, nós vamos ver depois em amartiologia, não tem nada a ver com demônio, ele é alguém influenciado pelo demônio, mas anticristo é um homem, né? A Bíblia mesmo revela ele como um homem, é um homem que vai fazer esse papel, ele é contra as coisas de Cristo, e ele tem que vir a si mesmo, né? Ele tem que vir a si mesmo, por quê? Porque se ele é um anticristo, ele tem que vir exatamente conforme Cristo veio, só que ele é um filho das trevas, um homem personificado, quer dizer, um homem nascido de uma mulher normal, entendeu? O qual vai receber todo o poder do diabo para fazer certas coisas. Até milagre, né, pastor? Isso que ele É vai milagre, fazer. principalmente, né? É onde vai enganar muitas igrejas. E também, tipo, eu sou da cheia das teorias, então será que o próprio demônio está preparando esse anticristo? Não, ele não está preparando o anticristo, já está. Está preparado? Não, ele já está pronto, já. Eu creio que ele já deve estar até... Mas já teve se até manipulando já teve no meio até de tudo isso já que teve tá até acontecendo solto há hoje. pouco tempo, né? O anticristo, vamos dizer. Não, eu acho... Quem entendeu sabe. Eu acho que já está até já está até no nosso meio, só não houve a manifestação ainda direto, mas tudo está se encaminhando para isso, né? Tudo se encaminha para isso. É uma pessoa que vai olhar e vai pensar que é uma pessoa normal. Né? Vai pensar que é uma pessoa normal. Então, adiante um pouquinho aqui. Vamos aqui. Entretanto, basta. Aqui, a Bíblia Sagrada ela afirma que o anjo do Senhor se acampa ao redor do que os teme e os livra de todo mal. Assim, alguém afirma que há um anjo aqui, há um outro ali, não muda nada, ou pelo menos não deveria. A questão do anjo, por exemplo, estar nos guardando, não quer dizer que, por exemplo, nós tenhamos acesso a esse anjo, o anjo vem e conversa. Também não quer dizer que uma pessoa não possa ter uma visão de anjos, entendeu? A pessoa pode ter uma visão, gente, né? Qualquer um pode ter uma visão e ver um anjo, né? Saber como é que é um anjo, pode, não é diferente, só que o que a Bíblia nos ensina é que os anjos, eles não recebem adoração, anjo nenhum recebe adoração, se ele estiver recebendo adoração, ele não é anjo, né? O único que quis adoração, esse foi para o inferno, é o único que pediu adoração para si, que queria adoração, esse Deus destituiu ele. O restante dos anjos, todos, o papel do anjo é levar adoração a Deus. Então, se ele leva adoração a Deus, ele não aceita a adoração do ser humano. Ele não aceita. Assim como nós, pensa uma pessoa de bem, uma pessoa que, por exemplo, Deus levanta, Deus toma essa pessoa e faz dele um grande pregador, um eloquente pregador, um cara que, sabe, põe a mão nas pessoas e as pessoas são curadas e coisa e tal. Daqui a um pouco, ele vê as pessoas começando a adorar a ele, mais do que o próprio Deus. Se ele é uma pessoa de bem,
Ele vai fazer exatamente conforme nós vimos há pouco tempo na face da terra. Palmilhou junto com nós aqui, né? Quem conheceu a história dele pode contar, né? Quem viu a história do cantor Lázaro, um homem que teve uma ascensão desde a saída dele do Olodum. Deus levantou aquele homem com uma glória tão grande que aonde ele ia arrastava multidões. Os hinos deles eram cantados desde crianças com 3, 4, 5 anos até velhos da minha idade, né? Então, isso era uma coisa que acontecia muito. Lázaro, quando falava Lázaro, lotava estádios. As pessoas começaram a adorar Lázaro, e sabe? Ele simplesmente fez o quê? Alguém viu ele cantando? Depois do grande sucesso dele, ele simplesmente se retirou de tudo. Ele negou o pedido da Globo para gravar pela Som Livre. Ele não quis. Ele abandonou tudo porque ele sentiu que estava sendo mais adorado muitas vezes do que aquele a quem ele adorava. Então ele disse: não é para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para a salvação. Que tem pessoas que dizem até hoje, né? Mas Deus não salvou Lázaro do Covid. Deus salvou sim. Deus não permitiu que ele vivesse, mas salvou. Lázaro não caminhava mais para viver nessa terra, ele caminhava para ser salvo, assim como nós. Nós caminhamos hoje para ser salvo. Se o Covid pegar e deitar alguém aqui hoje, queira você que isso tudo seja para a salvação da tua alma, né? Para que você esteja salvo. Porque se salvar do Covid não é salvação, gente. Eu vou dizer para você. Eu me salvei do Covid em dezembro, passei por ele, me salvei do Covid, mas eu não estou salvo ainda. A salvação ela é gradual, todos os dias eu tenho que lutar por ela. Então, essa coisa de, por exemplo, a gente olhar para as pessoas que querem glória, como foi o caso de um que simplesmente achou que era melhor que qualquer músico, porque ele cantava, fez fama, diferente do cantor Lázaro. Ele despencou nas paradas de sucesso, fez assim, do mesmo jeito que ele subiu, ele desceu, né? Foi rápido, a ascensão dele foi rápida e a descida dele também foi rápida. Então quem conheceu esse outro cantor sabe disso, né? Uma pessoa que perdeu tudo porque subiu no altar e simplesmente disse que não existia cantor como ele. Nenhum cantor evangélico se compara a mim, foi o que ele disse. Aí Deus mostrou para ele o quanto ele não era nada. Desapareceu, simplesmente desapareceu. Sumiu da mídia, perdeu tudo que era contrato que tinha. Quem é esse pastor? Também não sei o nome. Mas ele não fala muito que internet é internet, né? Ah, tá. Internet é internet, estando ao vivo, mas eles sabem. Mas tudo bem. Não está ao vivo. É o Chaves, a gente bota Chaves por cima do taco frio. Mas o pessoal conhece, sabe? Né? São pessoas que simplesmente acham que são mais que Deus. Querem receber para si uma adoração que nem os anjos querem. Os anjos decidem ser para Deus, gente. Pastor, Vive para Deus. Tem um exemplo. Como é que é o nome do cantor aquele que veio na marcha com Jesus? Cris Duran. Cris Duran, ele chegou, aí começaram a gritar para ele e ele parou de cantar. Ele disse assim: se for para mim, eu paro agora. Diante, não sei quem estava na marcha aqui de Canoas para Jesus. Aí ele disse assim: olha aqui, ó, eu vou adorar a Deus e vou descer do palco, era ali na Confidência, eu vou descer, cantar ali embaixo junto com vocês, porque eu não tenho diferença nenhuma de vocês. E se alguém me tocar como se eu fosse diferente, eu paro de cantar. Porque quem tem que ser adorado é Deus. Uau, o homem assim, ó. Tem uma igreja aqui que ele veio na Assembleia aqui de Niterói, acho que foi. Convidaram ele numa festividade, começaram a tirar foto, pararam toda a igreja assim, quando ele foi entrar, ele ia voltar embora. Isso é uma coisa que eu acho muito bom que a gente faça, eu tenha sempre isso em mente. Porque aqui no nosso meio, Deus pode levantar qualquer um, gente. De uma hora para outra, é só se colocar. É o que a gente falou aqui, qual é a diferença que nós temos de Jonathan Edward, ou daquele outro, me foge o nome desses caras grandes aí. Tem tanta gente boa, Billy Graham e outros tantos, né? Os heróis da fé que nós tínhamos no passado, homens que viveram uma vida de comunhão com Deus. Qual é a diferença que nós temos deles?
A diferença é que hoje a nossa geração não paga mais preço, a nossa geração não quer pagar preço. É muito mais fácil hoje gravar vídeo no TikTok, entendeu? Que é muito fácilzinho, gente. A gente vai lá, liga a câmerazinha no TikTok, faz 2, 3 dancinhas e fica popular. É muito mais fácil, né? Do que a gente simplesmente dizer assim, ó, esse tempo que eu tenho de dancinha no TikTok, eu vou botar meu joelho no chão e eu quero ser diferente. Eu quero ser um jovem diferente, eu quero ser um velho diferente, eu quero ser um homem diferente, eu quero ser uma mulher diferente. Eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero conhecer algo diferente, eu quero conhecer a Deus. Para mim não interessa o mundo. Essas coisas que o mundo me oferece aqui são só like, não passam de like. Eu dizia esses dias ainda comentando, eu disse assim, quantos? Essa geração não conhece mais brinquedo. Essa geração, os brinquedos deles acabam quando falta luz. Antigamente nós levávamos 1 hora, 2 horas para guardar os nossos brinquedos todos, quando a mãe dizia assim, ó, acabou o brinquedo. 2 horas para guardar os brinquedos. Hoje os brinquedos de vocês, dessa geração, é guardado quando falta luz. Faltou luz, todos os brinquedos estão guardados. Não tem mais bagunça na sala. A criança nasce, o pai dá um tablet, pum, aprende a mexer, se vira sozinho. Né? Daqui a pouco ele está pedindo iFood com 3 anos. Está ligando, olhando o que ele quer, não quero sushi, não quero. É uma madeira de Nescau, ele fica preocupado, quem vai trazer uma madeira? Criança com 3, 4 anos hoje mexe no celular com ninguém. Né? E a gente, nós mesmos, fizemos isso. Nós fizemos uma geração diferenciada. Uma geração que hoje é muito mais fácil. Convida um jovem para pregar, o que ele faz? Ele vai lá e busca na internet uma pregação de alguém que orou, de alguém que buscou, de alguém que pagou um preço, de alguém que foi para um monte, que chorou na presença de Deus, que trouxe uma ministração daquelas assim de arrebentar os infernos. Ele grava aquela ministração, ele decora aquela ministração e vai e prega. Porque nem todo mundo aqui, eu pergunto aqui quem é que está acostumado a ouvir pregação na internet? Poucos. Se tiver um que outro aqui que conhece alguma ministração de internet, poucos. Hã? É, mas vê, é um que outro. Eu, por exemplo, eu não tenho costume, gente. Eu digo para vocês com toda sinceridade, eu não tenho costume de ouvir pregação da internet. Se alguém estiver pregando uma pregação da internet, eu não vou saber, eu vou achar bonito que o cara está pregando, eu não escuto pregação de internet. Eu não gosto. Para mim, é que nem eu vou aqui no Léo, se o Léo tiver pão que ele assou ontem, eu não quero, gente, eu quero pão de hoje. Eu gosto de pão quente. Às vezes quando Deus manda o pão na hora. Aquela mensagem era para aquela época, para aquele dia, para aquela igreja. É ou não é? Tu vende pão de um dia para o outro lá? Eu olho assim, vídeo de vez em quando. É, mas tipo, não, a gente assiste, mas. Eu gosto de mesmo é buscar a mensagem. Exato. Porque a gente pega a cacuete dos outros. Exatamente. Isso é comum de acontecer. Pegar o jeito dos outros pregar, eu não quero isso. Quero ser eu, entendeu? É o meu jeito. Mas aí é negócio de pregar, tá? Eu pra ele que. Não, é Parece bom. que Deus está falando exatamente comigo. Sim, é bom. Não, mas é isso. Melhor que eu escutar disse. Por pregação exemplo, do que assim, uma outra ministração. A gente pode. A ministração, por exemplo, isso foi pensamento meu, gente. Isso é pensamento meu. Pelo amor de Deus, não interprete mal. Isso é bom. É pensamento. Tem pessoas que receberam. Mas uma vez, há muito tempo atrás, quem conheceu aqui, quem morou perto das antenas, conheceu a congregação que tinha ali no Templo do Espírito Santo. Eu fui batizado do Espírito Santo naquele lugar. E ali tinha muito assim, chegava na finaleira, o homem subia no altar e começava a revelar. Ele dizia, tem alguém aqui nessa noite que Deus me revela que está sendo curado de uma gastrite. Onde é que está esse irmão? Aí o irmão levantava a mão lá e dizia assim, não é o irmão. Aí o outro levantava a mão, não é o irmão, mas por fé o irmão vai ser curado agora. Por fé tu vai ser curado. Mas não era eu. O dia que eu recebesse aquilo dali, podia ser que eu estivesse recebendo. Estava com gastrite, vou receber aquilo dali. Entendeu? Ele foi revelado. Podia ser revelado para a igreja toda. Sim, aí, mas olha o que ele fez, ele revelou para a igreja inteira. Mas ele estava procurando alguém que quando levantasse a mão dissesse, não, é esse. Entendeu? E aí, por exemplo, ele disse assim, não é o irmão, mas o irmão vai receber por fé, mas não é o irmão. Aí eu entendo que uma pregação que eu fiz, por exemplo, hoje, eu orei a Deus, no momento que um pregador vai pregar, qualquer pregador que vai pregar, correto,
É tu vir, orar na presença de Deus, pedir a Deus, Senhor, me dá uma palavra para falar para essa igreja que eu vou pregar. Eu quero pregar para essa igreja. Então eu tenho que trazer aqui nesse lugar uma mensagem para essa igreja. Como é que está essa igreja? O que essa igreja precisa? O que essas ovelhas estão precisando? Né? De repente essas ovelhas estão super bem de pasto. Estão com pasto gordo, gente, estão bem alimentadas. Aí eu chego aqui, trago um pasto seco qualquer e dou, e tu olha para a igreja e a igreja nem mexe a boca. Aí diz assim, não, a igreja está morta. Pô, a igreja está avivada pra caramba, tudo está morto, trazendo uma mensagem morta. Né? E a pessoa está achando que é a igreja que não está avivada, mas é o pregador que não buscou nada. Aí o que acontece? Quando tu traz uma mensagem, tu tem que orar, pedir para Deus para aquela igreja, e Deus te dá. Deus vai te dar uma mensagem dizendo, olha, fala para essa igreja isso e aquilo, está aqui na minha palavra, papá. E tu traz a mensagem, daqui a um pouco está lá, a irmã sentada lá no meio do altar, da nave da igreja, e diz assim, Deus está falando comigo. Por quê? Porque aquela mensagem era específica para aquele dia. Aí a Graciela chegou aqui, a Graciela estava lá na casa dela, botou os comprimidos tudo em cima da mesa, e disse assim, quando eu chegar, vou tomar todo esse monte de melhoral infantil e vou me matar. Melhoral infantil. Tomar 30 melhoral infantil e vou me matar. Já estava tudo preparado. Aí o que acontece? Deus trouxe uma mensagem diferenciada para aquele dia. E aí naquele dia chegou aqui e falou sobre suicídio, quanto o suicídio é perigoso, porque o suicídio não leva ninguém para o céu, porque isso, porque aquilo. Mas vai dizer, era para mim. Por quê? Porque o pregador orou e Deus trouxe, alguém precisava ouvir aqui. Aí o que acontece? Essa mensagem caiu na internet. Amanhã ou depois, a irmã Rosemary ouviu a mensagem e ela estava se sentindo assim também. Era para ela, não, aquela mensagem era para essa igreja, mas ela vai receber por fé lá. Mas assim, poxa, eu recebi isso, né? Mas aquele pão foi para esse dia, só que ela recebeu depois do outro lado, lá também, a mensagem seguiu falando e ela recebeu lá do outro lado. Eu comigo. Quando é para mim, eu sinto. Quando não é para mim, me vem a pessoa na hora e eu envio para a pessoa. E às vezes não é para mim. Mas para ver que, por exemplo, assim, como é que a gente imagina? A mensagem seria para ti se ela foi pregada há 3 anos atrás. Exato. Não é. Mas é isso que a gente diz, entendeu? A mensagem é um pão diário. Só que a gente. Exato, revelada. No caso, trazer a palavra para cá, nesse caso. Não tipo olhar um vídeo e trazer para cá. Exato, mas aí o que acontece? Os caras fazem isso. Eles agora já passou para o lado do pregador. Ele ouve essa mensagem que foi para a igreja lá em 2019. E aí ele traz aqui. Mas, gente, não tinha ninguém aqui dentro com problema de suicídio. Ninguém dessas pessoas que estavam aqui dentro estava com problema de suicídio. De repente, o pastor conhece todas as ovelhas assim. Gente, todo mundo aqui está bem, todo mundo está bem empregado, ninguém tem problema nenhum, ninguém estava pensando em suicídio. Mas como é que o homem trouxe essa mensagem sobre suicídio aqui? É porque ele pegou na internet, escutou, achou bonito e trouxe. Às vezes pode até, quando é de Deus, pode, os irmãos, digamos, não seja para alguém que esteja aqui, mas alguém pode estar passando na rua. Ouvi, né? Mas isso que eu te digo, mas aí aquela mensagem que o cara preparou no dia. Sim. E Deus disse, ó, tu vai levar essa mensagem agora. Por quê? Porque vai passar alguém na rua, em determinado momento da tua ministração, que quando tu estiver ministrando vai atingir lá. Não é aqui, mas a pessoa vai passar nessa rua. Então tu vai pregar para essa igreja aqui. Tu não vai pregar para a igreja da Alvorada, porque a pessoa vai passar aqui na Tiradentes. Entendeu? Então a mensagem vai vir específica. Exatamente. Então essas coisas, por isso que eu entendo que a ministração ela deve ser assim. Não que a palavra não vai falar toda a vida, porque ela mesmo diz, né? Ela se renova a cada dia. Né? Então, Ou às vezes o pregador vai pregar lá, prega sobre a vida de um membro que ele conhece. Isso já aconteceu muito. acontece. Aí não é a palavra, daí não é Deus que está revelando para a igreja, porque ele conhece a vida da pessoa, foi lá pregar sobre a vida daquela pessoa. Aí também pode acontecer muito daquela coisa assim, nós pegar e fazer o que Jesus disse, né? O profeta na sua casa não tem ovo porque ele conhece todo mundo. Por exemplo, o pastor traz uma ministração, o pastor conhece as ovelhas, ele conhece e sabe o problema de cada ovelha. Então ele traz uma ministração, não quer dizer que não seja inspirada por Deus.
né? Apesar de conhecer, ele traz essa mensagem para cá, lendo teu por dentro da palavra, para fazer com que Deus fale contigo através da palavra. Sim, mas daí é usando a palavra, né? Exato, exatamente. Olha Usando a só, palavra. falando particular. Pergunte para nós passar outra. Eu um dia, pastor, que eu trouxe a palavra de não se inquietar com as coisas que estão na terra. Eu não sabia que tinha roubado o carro do irmão. Depois eu fiquei pensando, aquele irmão deve achar que eu sou um fofoqueiro. Fiquei sabendo da vida dele. Mas não, eu fiquei pensando depois, deve ter achado. O irmão Christian, aquele, talvez roubaram o carro dele e eu falei, né? Deus me deu uma palavra sobre não colocar o coração nas coisas na terra, não se inquietar, buscar primeiro o reino dos céus. E veio no dia que tinha roubado o carro dele, só que eu não sabia. E aí, não deve ter achado que assim, né? Diga, Leonardo. Que nem tem um cara na internet, não sei se você conhece, o Leonardo Salles. Ele revela tipo, o nome da pessoa, o nome da avó, tio, todo mundo, né? Tipo, já morreu. Aí tem muita gente que fala, que é mentira, que não sei o quê. Gente, a gente vai ver de tudo. Aqui, ó, diz exatamente isso, que nós devemos provar os espíritos, tá? Que é o cuidado que nós temos que ter. Lá na página 129 do livro passado diz assim, ó, é o primeiro conselho que precisamos assimilar para evitarmos cair em embusteiros satânicos. Lá em 2 Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta dele, no capítulo 11, versículo 14, diz assim, o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz, tá? Provar a todo o espírito é mais do que um direito do cristão, é um dever do cristão. Fazer prova, saber se aquilo vem da parte de Deus, se não vem. Nós não podemos sair simplesmente dizendo, não, isso não é de Deus, né? Eu já pensei mal de tantas coisas que eu vi e ouvi na igreja, que eu vou dizer, às vezes eu fico pensando, como é que tem pessoas que têm tanta cara de pau muitas vezes de fazer isso, né? Teve um pregador, certa feita lá em Alvorada, eu cheguei numa campanha de jovens, e ele estava ministrando, e ele revelou a placa do carro e chamou o dono do carro. O pastor Sérgio um dia vai dizer para vocês aqui. Inclusive tirou dele um câncer que ele estava, né? E ele trouxe aqui no vidrinho um monte de tempo. As coisas acontecem muitas vezes, como a gente estava falando, tem pessoas que querem glória para si, querem ser chamados, querem, né, ter aquele ibope, ganhar dinheiro com isso, ganham dinheiro. Tem pessoas que, por exemplo, esse cidadão para ir lá em Alvorada, na época, ele cobrou R$6.000. Ele pregou 2 noites lá e as 2 noites, as pessoas que ele revelou, isso depois nós entendemos, as pessoas que ele revelou, os nomes estavam no quadro onde estava todo o nome das pessoas que estavam fazendo o evento. O carro que ele revelou, todos eles estavam na frente da igreja, todos os carros que foram revelados, placa, tudo. E depois nós vimos isso até no Ratinho, cara que tinha memória fotográfica, entendeu? Do cara olhar uma coisa assim, fotografar com a memória a placa de um carro, chegar lá e dizer assim, Deus está me mostrando aqui um Del Rey, placa CDG 2582, quem é esse irmão que está aqui dentro? Esse irmão, vai, irmão, levanta a mão, vai, Deus tem algo para ti aqui. Então, pô, isso tudo faz com que as pessoas olhem e digam assim, poxa, é Deus, é Deus. Aí daqui a um pouco a pessoa olhou na internet, viu, por exemplo, quem é que está fazendo o evento. Quem está fazendo o evento é o pastor Jefferson, o pastor João, o pastor Claito e o evangelista lá, o Ney, mais o outro lá, o Jacques. E aí o que ele faz? Está os nomes das pessoas. Ele procura na internet CPF dessas pessoas, depois tal, grava isso na memória, chega no altar, gente, vai revelar daqui a pouco e diz assim, Deus me revelou uma pessoa aqui, tem alguém com o nome Jacques, eu estou vendo aqui, começa com J, Jacques, CPF, o Jacques já vem de joelho, já vem de joelho, já beijando, é Deus falando. Mas o pastor, não é tinha assim, um pregador que tinha até um ponto dentro do ouvido, e o outro ia lá fora. Uhum. Gente, então tudo isso a gente tem que fazer prova. Eu sempre pedi para Deus, sempre aconselhei a igreja onde a gente cuidou,
de pedir, orar, pedir a Deus discernimento de espírito. Nós temos que discernir aquilo que nós estamos recebendo, gente. Poxa vida, a gente chega no mercado, eu duvido que alguém chega no mercado e diz assim, está em promoção arroz, pega esse saco de arroz e enfia no carrinho. Cara, duvido que ninguém olha e diz assim, que tipo é esse arroz? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, dá uma olhadinha, ver se não tem bichinho dentro, olhar, pô, tá muito barato, esse arroz, o que tem esse arroz? Data de validade, ver se não está vencido. Cara, a gente já cuida de todo esse tipo de coisa, e é pro corpo. O arroz é pro corpo, o arroz não é pra alma, gente. Como tem Vai comprar uma fruta, tu aperta a fruta, palpa ela de tudo que é lado, olha, vê se não está murcha, se não está bichada, se não está podre. É para o corpo. E nós cuidamos o que nós damos para o corpo. Por que a gente não cuida do que dá para o espírito? Qualquer coisinha serve para o espírito. O espírito se alimenta com qualquer coisa. Aí depois o espírito dá capinhando e não sabe por quê. Ô pastor, não cuidou? tem pregador que estuda línguas estrangeiras para falar no altar, para emocionar a igreja. Aí começa a falar aquela língua, como a gente não conhece, eles, tá falando em espírito, tá falando a língua dos anjos, mas na verdade ele tá falando uma língua lá de outro país, e o pessoal começa a agitar a igreja. Tudo isso, gente, no mundo espiritual, isso tem um efeito muito grande, a gente tem que saber disso. Pode sempre ver, pessoa que chega, e tu vê ela assim, na simplicidade, dedicando isso sempre a Deus, tudo que ela tem, ela dedica a Deus, ela é uma pessoa diferenciada. Não? Ela é uma pessoa diferenciada, aí você pode confiar no que ele vai dizer, porque é uma pessoa que, sabe, ele não está puxando glória para ele não está fazendo isso para terminar o culto, entregar um cartãozinho de agenda liberado. Eu nunca preguei numa igreja, gente, nunca preguei numa igreja com a intenção de me convidasse para pregar de novo. Pelo contrário, eu acho que todas as vezes que eu preguei, alguém não quis mais que eu pregasse. Às vezes que Deus me levou a pregar em determinadas igrejas, inclusive em Gravataí, a última que eu preguei em Gravataí, numa Assembleia de Deus, depois, muito mais tarde, descobri o que aconteceu lá com meu primo de lá. Foi ele que me levou para pregar lá. Só que Deus me deu algo e eu falei algo naquela igreja. O encarregado da igreja chorava o tempo inteiro que eu pregava, mas foi só uma vez que eu preguei. Mas só que eu falei, Deus mandou falar. Eu não fui chamado para falar bonito para as pessoas, para dizer para as pessoas que aqui nessa terra Deus vai te dar um palacete. Não. Deus tem um palacete para nós, lá em cima do céu. Aqui não. Aqui Ele disse para mim e para você, no mundo vocês terão aflições. Ele disse assim, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Nós vamos ter aflição aqui bastante. No meio dessas aflições, nós vamos ter momento que nós vamos dar uma respiradinha, nós vamos estar bem, vamos lá fazer as nossas coisinhas, comprar o nosso carrinho, arrumar a nossa casinha. Ninguém quer morar debaixo da ponte. Enquanto estiver aqui, nós não podemos descuidar das coisas de Deus. As coisas de Deus nós temos que manter elas sempre andando. Então isso é uma coisa que eu digo para as pessoas sempre. Analisem o que nós estamos recebendo nas nossas igrejas, gente. O que nós estamos recebendo, se isso veio da parte de Deus. Tanto que agora vai ter os conceitos dentro da igreja aqui que vão aconselhar na hora de convidar alguém para pregar. Para que a gente não faça o que nós fizemos na Alvorada, trazer um cara com a calça colada, que o cara chegou aqui e não sabia se estava um desenho de uma calça ou se estava realmente de calça. Era evangelista da igreja, pastor na época. Já era pastor. Uma calça vermelha colada. E o rapaz tinha, sabe, todo, era fortão assim. A meninada adorou, né? Parecia um Lodita. Caminhando com aquelas calças coladas assim, né? Aqueles volumes na frente, em cima, embaixo. Rapaz, tinha um. Não, é sério. A calça era uma calça vermelha. O jovem com uma calça vermelha, ele botou umas calças, acho que de couro. E aí aquelas calças de couro, acho que é fechada embaixo, então eles botam as bombinhas embaixo e puxam o ar todo de dentro da calça, sabe? A gruda no couro. Embalada vaga. E aí o rapaz pregando. Cheio de revelação, hein? Aí não, e cheio de revelação. E aí ele chegou aqui e ele tentava falar um carioquês, assim, um carioca, sabe? E ele botou aquela mão dele assim em cima do altar, virada para a igreja, ele pregou o tempo inteiro com a mão assim, com aquele anel de chiclete, eu acho que ele tinha roubado um chiclete, era desse tamanho a força, dizendo que ele era teólogo, não sei o quê. Sabe, mas é aquela coisa assim, a pessoa quer se apresentar com um cartão de visita para dizer para as pessoas, cara, eu prego, eu sou pregador, eu sou, né, eu viajei. Aí começa a ver assim, o que o cara vai falar de Jesus. Ele está falando dele, onde ele foi, o que ele fez, o que deixou de fazer. Então, sabe, essas coisas
É cruel porque a gente vê que isso aí é aquilo que estava no coração de Satanás. Entendeu? E está no coração de muita gente. Então, quando nós vamos para a igreja, nós temos que saber que é o seguinte: anjo não quer glória. Nós não podemos querer também. Então nós não podemos de jeito nenhum. Vamos ali, na origem do pecado.